Olá pessoal, hoje a gente vai falar aqui de Calc novamente, tá? Eu vou trazer para vocês uma função, tá? Vou trazer a função se para vocês, que também é muito cobrada em provas de concurso aí. E como funciona a função se? A função se é o seguinte, função se, tá? Grava da seguinte forma, a função se eu tenho que botar igual se, abre parênteses, vamos fechar aqui parênteses de uma vez, e aqui dentro eu tenho que colocar três termos, tá, gente? Então vamos pensar da seguinte forma: se hoje, tá, a condição, né, a primeira condição aqui, ó, se hoje fizer sol, se hoje fizer sol, tá? Então, o dois pontos fica como se fosse o então. Então, eu vou à praia, tá? Se não, se não fizer sol, eu fico em casa. Tá? Então a função se ela trabalha dessa forma, ela trabalha, né, igual se o fizer sol é uma condição, certo? E se essa condição for atendida, então o programa, o Calc, vai executar a primeira tarefa. No caso, é o voo à praia, que é a primeira condição. Então, se essa condição aqui for verdadeira, bom, se hoje fizer sol, então o voo à praia será executado. Se não fizer sol, a segunda condição aqui, o terceiro termo aqui, o ficou em casa, que vai ser executado, tá? Então aqui a gente pode botar como o voo à praia como a primeira execução, né? E a segunda execução seria execução, né? Seria opção. Vamos botar assim, ó. A primeira opção, vou à praia, e a segunda opção é o fico em casa, tá? Então vamos trazer isso para números, né? Vamos pensar isso aqui no Excel aqui. Eu tenho uma tabela aqui, ó, um quadro aqui, tá? Com nomes, nota 1 e nota 2 dos alunos aqui, tá? Então a Maria tirou 3 e 6, 6 e 4, 8 e 6, José 9 e 3, Joana 10 e 7. A média deles eu fiz da seguinte forma: média, você clica em cima da célula, né? Aqui em cima na barra de fórmulas, você clicando, você vê que a média foi feito o B2 mais o C2, que deu 9, dividido por 2 tem que dar 4,5. Ah lá, 4,5, bateu. Aí você vem aqui para fazer o restante, você não precisa copiar essa fórmula, que na próxima seria como? Seria B3 mais C3 dividido por 2. A outra seria B, vou voltar aqui, Enter. Essa aqui seria B4 mais C4. A outra, o 6 aqui, seria B5, da nota de José, a média de José seria B5 mais C5, 9 mais 3, 12, dividido por 2, 6. A de Joana, 10 mais 7, 17, dividido por 2, 8,5, né? Você não precisa fazer isso, né? Quando eu fiz aqui, eu fiz da seguinte forma. Vou mostrar para vocês, para isso eu vou apagar aqui, ó. Eu não falei sobre alça de preenchimento, eu vou falar agora, aproveitar. Então esse 4,5 aqui, ó, a fórmula é qual? Que foi utilizada? B2 mais C2 dividido por 2. Vamos dar Enter, né? 4,5. A alça de preenchimento, quando você vem aqui no cantinho direito inferior, você percebe que o X ele muda, né? Uma cruzinha, olha lá. Aqui eu tenho a seta do cursor, aqui vira um X, certo? Quando eu puxo isso para baixo, olha o que acontece. Ele já automaticamente preenche as fórmulas para mim aqui sem eu precisar digitar, tá? Então ele segue o mesmo conceito. Se aqui eu tenho o B2 mais C2, eu puxei para baixo, né? Para baixo, eu vou ter uma alteração aqui em que B2 mais C2. Eu vou ter uma alteração em, vamos lá, do Enter, B2 mais C2, B3 mais C3. Eu só alterei o número, né? Eu só alterei números. Eu não, no caso aqui, eu alterei as linhas, eu não alterei a coluna, certo? Eu não fui para o lado, né? Nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Mas vamos voltar aqui agora no conceito utilizando a função se. A ideia é a seguinte: vamos supor que você queira
colocar o conceito reprovado para quem tirou menos que 5 e aprovado para quem tirou mais que 5. Né? Mais ou igual a 5, a pessoa tirou reprovado. Vamos fazer da seguinte forma. Vamos botar igual a função se, vou abrir parênteses, aí aquela condição, né? Qual é a condição? Olha lá, se fizer sol é a condição. Qual é a condição que a gente tem aqui? Bom, a condição que a gente tem é a seguinte: se a média for maior ou igual a 5. A média, ela está na coluna D, vamos botar aqui, ó, D, essa primeira média que a gente está fazendo, D2. Então, se D2 é maior ou igual a 5, né? Eu vou fazer o que? Se isso for verdade, se essa condição for verdade, ponto e vírgula, eu vou escrever aqui aprovado, certo? Aí eu tenho que botar texto entre aspas, ponto e vírgula. Agora, se a nota, né, do D2 aqui, se a nota da Maria aqui for menor do que 5, se essa condição D2 maior ou igual a 5 não existir, se ela for falsa, né, se essa condição for falsa, eu vou escrever reprovado. Eu não, né? O programa vai escrever para mim. Fecha parênteses, entre. Ah lá, reprovado. 4,5 ele está reprovado. Eu preciso repetir aqui e nas outras a mesma fórmula? Não. Eu venho aqui, clico na alça de preenchimento e puxo. E aí ele traz para mim 5 aprovado, 7 aprovado, 6 aprovado, 8,5 aprovado. Se a gente clicar aqui para ver, olha lá, ele se D3, olha lá, ele alterou aqui do D2 para o D3 porque eu puxei pela alça de preenchimento. Então ele fala, se D3, que é 5, é maior ou igual a 5? É igual a 5, então ele está aprovado. Se não fosse, ele seria reprovado. Vamos fazer o teste? Vou jogar aqui, ó, por exemplo, uma nota mais baixa, 3. Olha o que vai dar. Olha lá, a média dele passou a ser 4,5 e ele ficou reprovado. O programa completou pra gente. Tá bom, pessoal? Um grande abraço aí para vocês e até a próxima.